Na sessão anterior, estávamos vendo o simbolismo na nota de dólar. E vimos todos esses símbolos. Tudo é maçônico. E esses símbolos apareceram na nota do dólar depois da época de Roosevelt. Apocalipse 13:11. E eu vi outra besta vindo da terra, e ela tinha 2 chifres como de um cordeiro, e ela falava como um dragão. Vamos tratar desta profecia em detalhes, em uma outra palestra. E ela exercita toda a autoridade da primeira besta, e nós vamos descobrir que se trata do catolicismo romano, e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Aqui temos um aliado protestante que vai reforçar as ordens católicas. Mas eu vou falar sobre isso em outra palestra, que se intitula Duas Bestas que Ficaram Amigas. Até a arquitetura é interessante. Aqui está a Basílica de São Pedro, aqui está o prédio do Capitólio. A arquitetura é idêntica. Claro que o prédio foi planejado, o prédio americano, pelos maçons. E quem é que controla os maçons? A ordem dos jesuítas. Agora vamos observar um pouco o simbolismo aqui. Vamos ver umas questões interessantes. Agora estamos prontos para a Segunda Guerra Mundial. E aqueles países que vão desempenhar os papéis mais importantes são os aliados. Este homem aqui, Winston Churchill, e ele era o quê? Maçom do grau 33. Nós já vimos o presidente Roosevelt na sua roupa de maçom. Ele era maçom do grau 32 ou 33. E aqui temos Stalin. Claro que ele era membro da loja do Grande Oriente. Isso significa que ele era maçom de grau 33. Todos do mesmo lado. Trecho de um relatório do embaixador Harriman em Moscou ao Departamento de Estado no dia 30 de junho de 1944. Stalin pagou tributo à assistência oferecida pelos Estados Unidos à indústria soviética antes e durante a guerra. Ele disse que cerca de 2/3 de todas as empresas industriais na União Soviética foram construídos com a ajuda dos Estados Unidos e sua assistência técnica. O outro terço com a ajuda inglesa. Então, quem construiu a União Soviética? Quem a construiu? O Ocidente. O Ocidente a financiou e construiu. Aqui você vê Winston Churchill na sua loja maçônica druida, com todos os seus amigos druidas ao seu redor. Bem, eu estou falando de fatos reais, eu não estou fazendo conjecturas. Você se lembra de Pearl Harbor? Felizmente, os 50 anos da declaração de segredo já passou, e agora sabemos como fato, porque isso já foi revelado, que os americanos sabiam que Pearl Harbor ia ser atacado, não é verdade? E eles decidiram que eles não fariam nada a respeito. Por quê? Porque eles precisavam de um incidente para iniciar a guerra. A Constituição americana não permitia que os Estados Unidos entrassem na guerra, e eles precisavam de um incidente. Por isso, eles o criaram. De fato, isso é um assassinato em massa do seu próprio povo, não é verdade? Eles sabiam a respeito, já era conhecimento comum. Isso está nas notícias, acabou-se o pacto de segredo dos 50 anos, e agora ninguém mais pode negar isso. É um fato. Então, os Estados Unidos, já uma vez na história, matou milhares dos seus habitantes para permitir que uma coisa que não era possível antes se tornasse possível depois. Já que tiveram sucesso uma vez, vocês acham que eles podem repetir isso? Eu fico imaginando. E o outro lado? Hitler. Hitler disse: eu aprendi muito da ordem dos jesuítas. Até agora, nunca houve nada mais grandioso na Terra do que o sistema hierárquico da Igreja Católica. Eu repeti muito de sua organização no meu próprio partido. A SS foi constituída de acordo com os princípios dos jesuítas. Himmler, o chefe da SS, tinha uma conexão íntima com os jesuítas através de seu pai e irmão. Hitler falou dele: eu posso ver que Himmler é o nosso Inácio de Loyola. E Joseph Goebbels também era um jesuíta treinado. Então vemos os dois lados. Quem os controlava ambos? Os mesmos partidos. Isso é chamado de tese e antítese. Goebbels, Himmler, esses homens eram jesuítas. Eles eram fascistas. Adolf Hitler, fascista, usando o simbolismo do Deus Sol. A cruz maltesa, os símbolos do Deus Sol. Aqui está ele com Hindenburg. Ele mesmo era maçom.
Tudo isso foi planejado. Ele ganhou os jovens para que ficassem de seu lado. Uma das principais personagens católicas a ajudar Hitler a assumir o poder foi Franz von Papen. E Franz von Papen era, obviamente, o líder do Partido Católico. Foi ele que promoveu a Hitler. Então pode-se dizer que a Igreja Católica promoveu a Hitler. Essas duas fotos têm significado maçônico, mas vamos falar sobre isso mais tarde. Vejam que os símbolos que o Terceiro Reich escolheram eram símbolos maçons. Vejam que houve uma aliança feliz no início, mas depois ela deteriorou. Percebam aqui uma saudação do tipo maçônico. Hitler se reuniu com os líderes da igreja e vejam aqui os cardeais fazendo a saudação a Hitler. Percebam que a igreja se envolveu intimamente com o movimento nazista. Aqui estão vários cardeais saudando a Hitler. O Papa e o Führer, vejam que até hoje há uma dificuldade muito grande para que o Papa Pio seja canonizado por causa das suas conexões com o movimento nazista. Aqui está o novo bispo do Reich, Ludwig Müller. Ele era protestante, estava saudando a Hitler. Ele está apertando a mão com Hitler. Vejam que o bispo protestante anterior já não mais existia, porque Hitler o havia executado. Então, este aqui era uma marionete. Vejam aqui, católicos e protestantes, um do lado do outro. Tentem entender a guerra. Vamos pensar sobre ela. Quem é o problema em termos da Igreja Católica? Em primeiro lugar, a Igreja Ortodoxa no Oriente havia sido um problema, mas a Primeira Guerra Mundial resolveu isso. O czar tinha sido removido e a Igreja Ortodoxa foi sujeitada, como serão todas as igrejas, para que tudo pareça certo, ao ateísmo comunista. Mas os líderes do comunismo eram todos católicos. De fato, eu já viajei a muitos desses países e os mais velhos me disseram daquelas pessoas, agora nós entendemos, porque os líderes do regime comunista, porque todos eles frequentavam a Igreja Católica. Se eles eram ateus, por que eles eram católicos tão bons? Esse exército poderoso é então construído, a Alemanha é dividida. O norte da Alemanha, e particularmente o lado oriental da Alemanha, é todo protestante. São luteranos, e todos eles são céticos em relação ao papado. Mas o sul da Alemanha é todo católico. Nos países ortodoxos, como toda a União Soviética, você tem a Igreja Ortodoxa controlando a mente das pessoas. Agora, desde que o comunismo assumiu, isso foi reduzido, foi sujeitado. A Igreja Ortodoxa foi sujeitada ao Estado. Então vem uma guerra tremenda. E os símbolos levados aqui são os símbolos de Lúcifer. São também usados na teosofia. Você pode vê-los aqui. Aqui está a suástica. Aqui está a serpente que vê tudo. E o próprio Adolf Hitler era um tremendo ocultista. É claro que, como iniciado jesuíta, é isso que ele tinha que ser. Mas a roupagem externa de religião que ele tinha era o catolicismo. Você encontra a mesma suástica aos pés de Buda. E como eu já lhes disse antes, foi um sacerdote jesuíta, o padre Stempfel, não Hitler, que realmente escreveu Minha Luta. Então, um jesuíta escreveu o livro. A SS tem o mesmo símbolo da caveira e ossos. Notem aqui a caveira com os ossos cruzados. E aqui temos o lema: a minha honra é ser leal. O princípio da lealdade. A SS tinha sido organizada por Himmler de acordo com os princípios da ordem jesuíta e ela se transformou numa espécie de nova Inquisição. E qualquer pessoa que não obedecesse ao sistema era destruída. Nós lemos muito na literatura atualmente a respeito dos 6 milhões de judeus que foram mortos. Mas nós nada lemos sobre 2,5 milhões de pessoas brilhantes que viviam na Alemanha. Todos os professores, todos os intelectuais e os alemães mais educados
foram mortos por Adolf Hitler. Vejam que um regime assim não pode tolerar as pessoas pensantes. Então, eles diminuem a capacidade mental das pessoas. O que eles precisam ter são as massas e a elite, os catecúmenos, e então, do outro lado, a superelite. Isso é irritante. Lembram-se daquele jornal jesuíta? Civiltà Católica? Esse é o órgão dos jesuítas. E ele diz, francamente, o fascismo é o regime que corresponde mais intimamente aos conceitos da Igreja de Roma. E o fascismo é fascinante. Desculpem-me o trocadilho. O fascismo tem apenas um líder central. Vejam, o Papa, eventualmente, um líder central. Um líder central e controle absoluto sobre as pessoas, e ainda assim as pessoas acreditam que são livres, porque essas pessoas obtêm tudo o que pedem. E vejam que, diferentemente do comunismo, as pessoas têm direito à propriedade, mas esse direito é um direito qualificado. E eu vou explicar isso numa próxima palestra. Aqui estão as fáscias, lembram-se delas, um feixe de varas, sempre acompanhadas por um machado que simboliza o poder sobre a vida e a morte, carregadas pelos oficiais romanos como símbolo de autoridade. Sob a República, o cônsul ou pretor, quando ele começava uma expedição, ele fazia os seus votos no Monte Capitolino. É onde o Vaticano se encontra hoje. Isso é muito simbólico. Ele era aclamado imperator, em outras palavras, um líder, por suas tropas. Ele decorava suas fáscias com flores de louro e, na sua volta, ele depositava garlândias sobre o Monte Capitolino. Tudo leva a Roma. É uma história fascinante. Onde você encontra as fáscias, você deve saber que Roma está por trás delas. As fáscias podem ter esta forma, ou então o machado pode estar no meio, ou pode ser uma lança, como foi na Revolução Francesa. Tudo isso aqui é fáscia. Onde as fáscias podem ser encontradas? Em 1888, a campanha do futuro presidente Grover Cleveland, Benjamin Harrison o derrotou, mas Cleveland foi reeleito para um mandato não consecutivo em 1892. Aqui está a águia em pé sobre duas fáscias. Conseguem ver? Fascismo oculto nos Estados Unidos. Vocês sabiam que os Estados Unidos deveriam estar tão longe do fascismo quanto o Ocidente é do Oriente? Bem. Não é fascinante que, se você olhar o Capitol e você for bem alto lá no edifício, você vai perceber, aqui temos fáscia. Então, eventualmente, os Estados Unidos vão se tornar um país fascista. Ninguém creria nisso. Há 50 anos, há 500 anos, há 10 anos, talvez até mesmo há 5 anos. Mas hoje, o que vocês acham? Será que nós estamos vendo hoje um controle absoluto sobre os indivíduos, assim como acontecia na época da SS? Será que uma nova lei vai aparecer para proteger as pessoas em relação ao Estado? Sim ou não? Vocês já ouviram falar da lei dos patriotas? Muitas leis interessantes vão aparecer. Que tipo de governo é esse? Interessante? Aí está. Vocês sabiam que a fáscia por trás do pódio da Assembleia Legislativa em Washington, D.C.? Nós temos uma espécie de machado de ouro. Sim, o machado das fáscias. Parece que eles sempre souberam isso. Só estão esperando uma oportunidade. Aqui temos moedas romanas antigas com as fáscias. Aqui estão as fáscias atrás de uma moeda de 10 centavos. Nos Estados Unidos, com a chama ali. Fáscias também no dólar americano. Aqui temos a insígnia da Guarda Nacional. Ela tem fáscias. Há fáscias na Estátua da Liberdade. Vamos ler o que Anthony Sutton, lembram-se desse homem? Ele escreveu sobre caveiras e ossos e ele foi educado nas universidades de Londres. Ele era um pesquisador da instituição Hoover, era um homem importante. Vamos ver o que ele tem a dizer. Como a ordem cria guerra e revolução. Nós falamos sobre caveira e ossos. Eles são os Illuminati e eles são os jesuítas. Eles trabalham por trás dos bastidores. A história operacional da ordem só pode ser compreendida dentro do panorama do processo dialético hegeliano. Hegel foi o homem importante que disse que sempre precisamos criar dois opostos, a tese e a antítese. Ele disse, esfregue um no outro, não importa quantas pessoas morram nesse processo. Então você vai conseguir o que você realmente queria.
Desse axioma se segue que o conflito controlado pode criar uma história predeterminada. Por exemplo, quando a Comissão Trilateral discute a administração de conflito, nós já lemos esta citação antes, então vamos pulá-la. A síntese, ou seja, a aproximação, buscada pelo estabelecimento, é chamada de nova ordem mundial. Sem administração de conflito, essa nova ordem mundial nunca vai existir. As ações individuais e aleatórias na sociedade jamais levariam a essa síntese, porque elas são artificiais, portanto, elas precisam ser criadas. Você escuta sobre uma guerra aqui, outra guerra acolá, você escuta falando de revoluções. As revoluções precisam ser financiadas, mas ninguém fala sobre quem financia as revoluções. Quem é que financia as revoluções? Quem as administra? Então você tem os nazistas contra a União Soviética, você tem a Coreia do Norte, o Vietnã do Norte, um monte de gente contra os Estados Unidos, e esses conflitos, eles produziram lucros e empurraram o mundo cada vez mais perto para um único governo mundial. E não é lógico que seja isso que Satanás queira. Ele quer um governo único mundial. Na filosofia de Hegel, o conflito da direita política e a esquerda política, ou tese e antítese nas expressões de Hegel, é essencial para avançar o movimento da história e produzir a própria mudança histórica. Vocês já notaram que todas as nações do mundo têm um partido de direita e um partido de esquerda? Já ouviram falar disso? E no seu país também há, senão não haveria razão para nós votarmos. Há sempre dois. Agora vamos dar uma olhada como isso funciona. O presidente Woodrow Wilson fez esta declaração. É um presidente falando. Alguns dos homens mais importantes dos Estados Unidos, nas áreas do comércio e da manufatura, eles sabem que há um poder tão organizado, tão sutil, tão completo, tão onipresente que seria melhor eles não falarem sobre ele em voz alta, quando eles tentam condená-lo. Ahá! Aqui está o poder que controla todas as coisas. Karl Marx, no Capital, ele propõe que o capitalismo seja a tese e o comunismo seja a antítese. Por isso, há jesuítas que defendem o capitalismo e há jesuítas que defendem o comunismo. O conflito de opostos deve, no sistema hegeliano, produzir uma sociedade que não seja nem capitalista nem comunista. Isso é síntese. Além do mais, no esquema hegeliano de eventos, esta nova síntese refletirá o conceito do Estado como Deus. E o indivíduo será totalmente subordinado a esse Estado poderoso. Qual é, então, a função de um parlamento ou de um congresso para os hegelianos? Essas instituições existem meramente para permitir que os indivíduos sintam que suas opiniões têm algum valor e para permitir que um governo tire vantagem de qualquer sabedoria que o camponês pode acidentalmente demonstrar. Certo? Agora vamos ver o que o próprio Hegel fala. Vocês vão ouvir agora o grande filósofo Hegel, a quem todos os políticos se inclinam. Ele diz: em virtude dessa participação, a liberdade e o orgulho subjetivos, com sua opinião geral, os indivíduos podem se demonstrar palpavelmente eficazes e desfrutar da satisfação de sentir que eles valem alguma coisa. Em outras palavras, não passamos de idiotas. Quando você vota, em quem você está votando? Eu vou lhe dizer para quem você está votando. Eu sempre falo isso. Você vota ou para o diabo de rosa ou para o diabo de azul. O voto não faz diferença alguma, é uma anedota. A política é uma piada. A guerra, o conflito organizado das nações para os hegelianos, é apenas o resultado visível do conflito entre ideias. Na opinião de John Dewey, o mais querido hegeliano do sistema educacional moderno, diz: a guerra é o mais eficiente pregador da vaidade de todos os interesses meramente finitos. Ela coloca um fim àquele egoísmo peculiar a um indivíduo, pelo qual ele alega que a sua vida e a sua propriedade pertencem a ele ou à sua família. Entenderam isso? Você pode dizer, claro que Roma não acredita assim. Ah, eu vou lhe mostrar algumas bulas papais que vão fazer os seus cabelos arrepiarem. Compare isso com o espírito e a letra da Constituição dos Estados Unidos. Ela diz exatamente o oposto. Para esses elitistas, o Estado é supremo. E a elite autonomeada que governa o Estado age de fato como o próprio Deus na Terra. Os outros não passam de catecúmenos, massa, gado.
Os livros das faculdades apresentam a guerra e a revolução como resultados meramente acidentais das forças em conflito. Nesses livros você encontra a evidência de que as revoluções precisam de financiamento e que a fonte desse financiamento é, em muitos casos, Wall Street. Os veículos operacionais para a criação de conflitos. A chave da história moderna está nos seguintes fatos. Os elitistas estão intimamente associados aos marxistas e nazistas. Eles participam dos dois lados, porque o que eles criaram não passa de um jogo. Neste memorando, nós apresentaremos o conceito de que a história mundial, certamente desde 1917, reflete deliberadamente o conflito criado com o objetivo de causar uma síntese, uma nova ordem mundial. Vamos ver como funciona. Aqui está a ordem. A tese é a Rússia marxista. A Segunda Guerra Mundial acontece. A antítese é a Alemanha nazista. Quem os financia? Quem financia os russos? A companhia Guarantee Trust. E quem financia os nazistas? A companhia Guarantee Trust. E então você tem a companhia W.A. Harriman, etc. E você tem as mesmas pessoas deste outro lado. As mesmas pessoas financiam os dois lados. E então você tem a Revolução Bolchevique em 1917, e então em 1933 Hitler sobe ao poder, há um conflito entre os dois, há muito lucro. E então o resultado depois da Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas são criadas como primeiro passo para a nova ordem mundial. O financiamento é para os dois lados. Em 1948, a corrida armamentista. Em 1950, Maria passa a receber peregrinações. Em 1950, Francis Matthews diz que é necessária a guerra nuclear com a Rússia e começa a disputa entre os dois. Vejam quantas pessoas foram mortas por Stalin. Entre as 1.766.188 vítimas até o início de 1922, cifras obtidas dos documentos soviéticos, cerca de 5.000 eram sacerdotes, professores, freiras, etc., da Igreja grega. Mas logo a perseguição se estendeu aos milhões de luteranos, reformados, batistas, metodistas e especialmente os cristãos menonitas. A circulação da Bíblia não foi apenas proibida, mas passível de exílio. Foi isso que Stalin fez. Stalin matou milhões. Nós ouvimos de 6 milhões de judeus, mas é melhor pensarmos em termos de 30, 40, 50 milhões de pessoas. Quando falamos de Stalin, o maior assassino em massa que este mundo já conheceu. Foster Dulles, presidente Kennedy. Qual é a história aqui? Aqui está Kennedy, e ele é casado com esta jovem Jacqueline. E eles começaram a dirigir os Estados Unidos em direção a um tremendo conflito. Todos os presidentes têm jogado esse jogo. Eventualmente, esse presidente morre. E este aqui assume. Lyndon Johnson. Querem saber algo interessante? Um presidente tem que fazer um juramento à Bíblia para que ele possa assumir o cargo. Vocês sabiam que Lyndon Johnson se recusou a fazer o juramento pela Bíblia? Lyndon Johnson fez o juramento com a juíza Sarah T. Hughes. Logo após o assassinato, a juíza trouxe uma pequena Bíblia para que fosse feito o juramento. Mas esta foi substituída por um missal romano, um livro de missas, que estava no avião. Então ele se recusa a jurar pela Bíblia, ele jura pelo missal católico. Isso não diz algo, não é interessante? Eu acho isso muito interessante. Então por que esse presidente teve que morrer? Ele era católico, afinal das contas. Será que é possível que nem todo católico seja tão facilmente enganado? Aqui está o desfile das motocicletas passando. Aqui está a senhora Kennedy ajudando os agentes. O agente Clint Hill sobe no carro. Ele sobe na traseira depois do tiro no presidente. Aqui estão as rosas que ela recebeu. Muito interessante. Aqui está Dallas. 22 de novembro de 1963. John Fitzgerald Kennedy, 35º presidente dos Estados Unidos, visitou Dallas. Isso é interessante. Vejam o número 11 ali em cima. Aqui está o edifício. Aqui está o edifício de onde ele saiu. Ele foi aparentemente assassinado daquela janela. É isso que dizem. Aqui está uma visão mais ampla. Aqui está a placa. E eles escreveram ali o que aconteceu. Em 22 de novembro de 1963, esse edifício ficou notoriamente conhecido quando Lee Harvest Oswald, e alguém teve o trabalho de sublinhar isso, supostamente, atirou no presidente John Kennedy e o matou.
A maioria das pessoas não crê que Lee Harvey Oswald assassinou o presidente. O carro do presidente veio por esta rua. Esta árvore ainda não existia. E o tiro saiu daquela janela lá em cima. E o assassinato aconteceu mais ou menos no lugar onde eu estou em pé para tirar esta foto. Note que quando o carro veio aqui, ele estava deste lado da estrada. E imaginem centenas de pessoas em pé de cada lado da rua. E aqui há uma pequena elevação e você pode avançar um pouco mais nela. Você vai chegar até uma cerca. E se você olhar dessa cerca, você vai ver a rua aqui. E aparentemente, quando os tiros foram disparados, cerca de 100 pessoas, inclusive a polícia, eles não correram na direção do edifício, eles correram para essa elevação na direção da cerca. Então, por que eles correram para frente do presidente e não para trás do presidente? Aparentemente, se diz que Lee Harvey Oswald deu tiro por trás e ele foi o único a dar tiros. Ele deu um tiro por trás e o atingiu aqui. Seria um tiro maravilhoso, por falar nisso. Só há um problema. A cabeça do presidente não foi para frente, ela foi para trás. E ele então o atingiu na garganta. E havia uma pequena entrada na frente e uma saída enorme por trás. E eu pergunto, o tiro chegou pela frente ou por trás? Pela frente? Não apenas isso. Houve tiros também de outros lugares. E eles se intercalaram de modo que todos eles atingiram o presidente. Há evidências que até mesmo o motorista, que era canhoto, se virou e deu um tiro no presidente com um revólver também. Ele foi acertado inúmeras vezes. Das testemunhas que correram na direção da cerca, cerca de 100 deles, quase todos eles, exceto por uma ou duas mulheres que foram ridicularizadas, foram também assassinados. Isso não é estranho? Você não acha que seria estranho todas as testemunhas morrerem? É estranho. Este foi um dos maiores encobertamentos a existir. Aqui está a cerca. E quando você olha para cá, era assim que era. Alguém por trás da cerca poderia atirar. Esta seria a visão de trás da cerca. Eu tirei esta foto. E o carro estaria aqui. E ele teria atingido o presidente desta distância bem curta. E ele teria atingido pela frente. E é interessante que a cabeça do presidente se moveu para trás e para o seu lado esquerdo. Uau! Assim. Isso significa que ele deve ter recebido o tiro do lado da frente? Certo? Isso não é lógico? Muito bem. Será que sou eu que estou dizendo isso ou isso é conhecimento público? Isto é conhecimento público. Mas, no entanto, é negado pelo governo. Ele só tem um bode expiatório, Lee Harvey Oswald. Aí está o lugar onde Kennedy morreu, bem na direção daquela cerca. Vamos olhar então como morreu JF Kennedy. Vamos ver como a televisão mostrou essa questão. E você então vai ter a sua própria opinião. Vamos ligar o som. Dallas, Texas, 22 de novembro de 1963. Presidente John F. Kennedy assassinado. 37 anos depois, o povo americano ainda não sabe a verdade. Vamos voltar àquele dia de Dallas. O dia foi 22 de novembro, o horário logo antes do almoço. O primeiro disparo foi ouvido quando as motocicletas se aproximavam da praça. Aqui, as motocicletas violaram as regras do próprio serviço secreto. Quando o carro virou, ele diminuiu a velocidade de 60 para 15 km por hora. Foi aí que os disparos foram ouvidos. Por 6 segundos, os ocupantes do carro de Kennedy foram atingidos por balas. Kennedy colocou a mão na garganta. Então sua cabeça explodiu. Por causa da grande força, ela se moveu para trás e para a esquerda. Só aí o carro do presidente acelerou. Lyndon Johnson, o novo presidente, criou uma comissão federal para investigar o caso. A comissão Warren nos deu a versão oficial. Lee Harvey Oswald tinha agido sozinho. Mas se todos os tiros vieram de trás, por que então a cabeça do presidente se moveu para trás? E por que tantas pessoas, inclusive a polícia, não correram em direção ao armazém de livros onde Lee Oswald estava, mas na direção da cerca? Se a comissão de Warren estava certa, por que tantas testemunhas disseram ter visto algo completamente diferente? Do relatório oficial, cerca de 177 pessoas morreram simplesmente porque sabiam demais.
No momento em que Kennedy foi morto, criou-se um grande encobertamento. As testemunhas foram ameaçadas e muitas foram mortas. Jean Hill, entrevistada logo após. Um tiro foi ouvido e ele pôs a mão no peito. Então houve um intervalo. E então 3 ou 4 tiros foram ouvidos de novo. Nessa hora, a escolta acelerou. Conosco agora está Jean Hill, que estava mais perto do carro do presidente no momento dos disparos do que qualquer outra pessoa. A senhorita Hill é uma professora primária em Dallas e ela tem vivido sob o medo de morrer nos últimos 29 anos. Eu entendo que 2 homens que se diziam agentes do serviço secreto entrevistaram você logo depois do assassinato. O que eles perguntaram? Eles me perguntaram o que eu tinha visto, eu disse a eles. Eu tinha visto o presidente ser atingido, eu tinha visto o atirador e que eu tinha ouvido de 4 a 6 tiros. Mas eles me disseram que eu não tinha ouvido mais do que 3 tiros. Você foi entrevistada por outros policiais? Sim, eu fui entrevistada por um outro inspetor. Ele tentava o tempo inteiro desacreditar as coisas que eu dizia. Ele me acusava das coisas mais ridículas, de ter um caso fora do casamento, que eu estava buscando publicidade e que eu era uma mentirosa. Nós encontramos os fatos reais e certamente ninguém, nos 25 anos que se passaram, refutou as nossas conclusões básicas. Foi o inspetor que inventou a teoria da assim chamada bala mágica. Ele diz que a mesma bala passou por Kennedy e pelo governador do Texas, John Connally. Mas a bala foi encontrada mais tarde, virtualmente intacta, na maca de hospital de Connally. A verdade, se ela tivesse sido conhecida, se ela tivesse saído, teria revelado que foi uma conspiração. Uma conspiração para matar o presidente, e ela necessitava de um bode expiatório, alguém que pudesse levar a culpa. Havia coisas demais que nós não deveríamos ter visto, como o teste de parafina dado a Oswald, que provou conclusivamente que Oswald não tinha disparado o rifle naquele dia. Ou a câmera espiã encontrada em posse de Oswald, que lhe havia sido dada pelo governo americano. Ou a carta de Oswald ao nosso senhor Hunt, pedindo a sua próxima missão. O único Hunt que nós conhecemos neste caso é Howard Hunt, da CIA, que tinha um escritório juntamente com Oswald em Nova Orleans. O escritório pertencia a Guy Bannister, um membro do FBI. Não apenas o endereço dele estava nos panfletos favoráveis a Castro de Oswald, mas a conta que Oswald usava para imprimir os panfletos pertencia à CIA. Howard Hunt com a CIA, Guy Bannister com o FBI e Lee Harvey Oswald, todos no mesmo escritório. Aqui está uma teoria de como o presidente Kennedy foi morto. A escolta de Kennedy deveria virar 2 vezes, levando diretamente a uma triangulação. O primeiro tiro partiu da cerca, atingiu a Kennedy na garganta. O segundo tiro veio do edifício Daltex, perto do armazém de livros. Ele entrou nas costas de Kennedy. O terceiro tiro veio do canto sudoeste do depósito de livros, no 7º andar. O quarto tiro veio do Daltex. Ele errou por pouco, atingiu o meio-fio, ferindo um transeunte. O quinto e o sexto disparos foram feitos quase simultaneamente, do depósito e da cerca. Ambos atingiram a cabeça de Kennedy. Um da parte de cima, movendo-o para frente, e então, um instante mais tarde, um de cima, movendo-o para trás. Outra teoria inclui o motorista, o agente do serviço secreto William Greer, como um dos atiradores. Observem o motorista atentamente. Aqui você vê o passageiro na frente, virando para trás, olhando para o presidente. Em vez de pulando para ajudá-lo, ele volta-se para frente. O motorista agora está se virando. A arma aparece e ele dispara. Você o verá repetidamente nessas sequências. Kennedy já foi atingido na garganta. Ele está caindo para a esquerda. O motorista agora começa a virar. O seu braço esquerdo passa por cima do ombro direito. E ele dispara agora. De novo você vê o motorista virar. De novo a arma aparece. Ele está se virando de novo. A arma aparece, ele dispara. Você pode ver claramente ele se virando. A arma aparece sobre o seu ombro direito. Uma das primeiras atividades de William Greer, o motorista, depois que a limusine presidencial chegou ao Hospital Parkland, foi conseguir um balde e uma esponja com água. E ele começou a lavar o sangue e pedaços de cérebro que estavam na limusine do presidente. Há uma nova teoria sobre o assassinato de John F. Kennedy. Um cientista do governo diz que as fitas da polícia dão nova evidência de um segundo atirador. Se puder ser provado que o barulho na fita é um disparo e que ele de fato veio daquela colina cheia de grama, então teríamos evidência de que havia um segundo atirador, além de Harvey Lee Oswald. Mas até agora,
poucos concordam com as conclusões a que chegou Thomas. Eu gostaria de saber por que demorou tanto para que esta informação e a verdade fosse exposta. Em primeiro lugar, ela não foi exposta ainda, e eu não acho que ela jamais o seja. Os segredos do governo têm uma finalidade, e uma finalidade apenas. Não é impedir que os inimigos saibam o que está acontecendo, mas é impedir que o povo americano saiba o que está acontecendo. E toda evidência que existe, ou pode ter existido, que implicaria o governo no assassinato de Kennedy, pode-se ter certeza que essa evidência foi agora destruída. Então, mesmo que mostremos tudo agora, as chances de resolver o assassinato de Kennedy e atribuir a culpa a um partido suspeito é quase impossível. Por que alguém mataria um presidente dos Estados Unidos tão popular? Kennedy estava alterando o status quo. Ele sabia que ele não podia mais confiar na CIA. Ele estava transferindo as operações secretas diretamente para os chefes de Estado. Logo depois disso, ele despediu Alan Dulles, que tinha sido diretor da CIA desde 1953. Kennedy continuava a fazer inimigos, embora evitasse confrontações. Ele até ordenou que as tropas americanas saíssem do Vietnã. Bem, vocês perceberam o motorista se virando, se vocês conseguiram. É difícil de ver. Você viu a cabeça virando para cima. Você deve ter visto tudo isso. O livro Assassinos do Vaticano diz que depois do fracasso da invasão da Baía dos Porcos, o presidente Kennedy mudou. Por causa da traição do Conselho de Jesuítas com respeito às relações estrangeiras na pessoa de McGeorge Bundy, ele procurou quebrar a CIA em milhares de pedaços. Agora, a CIA é o serviço secreto. Para que quebrar isso? Então ele exigiu a volta da moeda americana até o padrão de ouro. Isso era um grande problema. Isso pararia o tesouro americano. E uma outra coisa que ele disse, eu vou separar a igreja do Estado. Eu acho que isso foi um grande engano. Um engano aos olhos dos jesuítas. Lembrem-se que Loyola disse, finalmente vamos ganhar uma engenhosa ascendência sobre princesas, nobres e os magistrados de todos os lugares, para que eles estejam dispostos a nosso comando de sacrificarem até mesmo suas relações mais íntimas, seus amigos mais próximos, quando dissermos que é para o nosso interesse e vantagem. Isso é fascinante. Nós sabemos que Jacqueline Kennedy cresceu num convento jesuíta. Mas vamos deixar assim. Um dos principais escritores dos discursos de Nixon durante 3 anos inteiros foi o padre jesuíta, reverendo John McLaughlin. Ele escrevia os discursos de Nixon por um salário de $32 mil por ano. Era muito dinheiro naquela época. E aqui está o próximo presidente, Gerald Ford. Era um maçom de grau 33. Eu tirei esta foto eu mesmo numa loja maçônica. E ele assina dizendo que é um maçom de grau 33. Essa gente não é quem ela diz que é. Quando nós olhamos para ele, e nós olhamos esses apertos de mão e a aliança santa entre o papado e os Estados Unidos da América, e por falar nisto, esta foto é muito importante. E Reagan nomeou este homem para ser um representante no Vaticano. Em 1987, o Papa João Paulo II visita os Estados Unidos e o presidente Reagan se encontra com ele e diz, quando falardes, ouviremos. Não há nenhuma separação entre igreja e Estado aqui, pois de todo o nosso coração nós desejamos tornar esta terra melhor ainda. E o Papa respondeu, eu venho como amigo, amigo da América e de todos os americanos, católicos, ortodoxos, judeus, todos os homens de boa fé. Isso é interessante. Vejam aqui os dois juntos, de novo, esta é uma foto maçônica, mas não vamos falar em detalhes. Esta também é outra foto maçônica, mas não vamos entrar nos detalhes. Como é que eles planejavam as viagens deles? Vamos perguntar a eles. Aqui está Ronald Reagan, planejando a sua visita ao presidente da Rússia. Gorbachev propôs uma reunião em Reykjavik, na Islândia. Washington concordou. Os astrólogos escolheram a data e o tempo da partida e às 9h45 de 9 de outubro, Reagan viajou para Reykjavik. Uau! Ele está agora agindo como Nabucodonosor. Vamos chamar os astrólogos para que eles nos digam quando esta reunião deve ocorrer. Vocês sabem? O 11 é uma data muito importante. Os presidentes morrem nela, os edifícios caem nela. O meu Papa é João Paulo II. Confirmo para vós, como o Papa do meu segredo, o Papa sobre quem eu falo às crianças durante as aparições,
o Papa do meu amor e da minha tristeza. É isso que Maria aparentemente disse às crianças, lá em Fátima. Este é o Papa do meu segredo. Significa que Maria havia predito que haveria uma tentativa de assassiná-lo. E os canais modernos, através do Padre Golbe, dizem que este é o Papa da promessa. Bem, Malachi Martin, no livro As Chaves deste Sangue, obra aprovada pelo Vaticano, escreve claramente a nova agenda, a agenda do céu, o grande plano de Deus para a nova ordem mundial já começou. E o Papa João Paulo entrará agora na arena, no final do jogo do milênio, como muito mais do que um mero gigante geopolítico da sua época. Ele era e continua sendo o confiante e sereno servo do grande plano. Eles estão usando linguagem maçônica. Ele vai ser o poderoso chefão, o líder. Todo esse derramamento de sangue, todas essas guerras, na Alemanha o que aconteceu? O que a guerra fez à Alemanha? A Segunda Guerra Mundial. O norte da Alemanha ficou devastado. Foi uma bola de fogo. E isso era ilegal em todas as convenções. Eles jogaram bombas de fogo no norte da Alemanha. Hamburgo foi destruída por uma bomba de fogo. Agora, as bombas de fogo não destroem apenas alvos militares. O que elas destroem? Elas queimam as pessoas vivas. Elas foram jogadas para destruir as pessoas. E então, na Alemanha Oriental, todo o conclave protestante foi separado e entregue à Rússia Soviética por 2 gerações. E foram obrigados a seguir o ateísmo. Hoje não há mais protestantes lá. O protestantismo foi destruído, a Igreja Ortodoxa foi subjugada, todos ficaram sujeitos a Roma. Milhões de sérvios morreram. Milhões. Houve uma matança nesses últimos séculos, como o mundo jamais viu antes. Por quê? Para obter total controle do mundo. Vejam o que Gerard Newkirk diz. Nas últimas 2 décadas, especialmente durante a administração de Reagan e os últimos 2 anos com George W., os Estados Unidos estão se parecendo menos com a democracia e mais como uma criatura fascista altamente evoluída. Isso não é interessante? Eu não estou dizendo nada, eu só estou lendo. Esvaziados das idiosincrasias e dos defeitos de seus progenitores, os que praticavam isso. Esta forma de fascismo tem uma máquina de propaganda que é indubitavelmente a mais eficiente que o mundo já viu. Nós estamos num período de tempo interessante. E aqui nós vemos o George com o Papa, e aqui vemos o primeiro-ministro da Inglaterra com o Papa. Todos esses milhares de pontos de luz, eles são maçons do grau 33. Eles são membros das caveiras e ossos. São Illuminati. É um maçom de grau 33, com o Papa. Vamos ver agora esta fotografia. Aqui está o presidente George W. Bush, com o Papa, debaixo da fotografia de Inácio Loyola. Quem vai ser o grande líder espiritual da nova ordem mundial? Preste atenção nesta foto. O Papa sentado no altar de Corazim. Isso ocorreu quando ele visitou Jerusalém, Israel, recentemente. No fundo, nós vemos Cristo, com um livro aberto onde está escrito: amai os vossos inimigos, virei em breve. O que mais você vê? No trono, uma cruz de cabeça para baixo. Ali está o Papa de novo com uma cruz de cabeça para baixo. Símbolo da vitória de Lúcifer sobre Cristo. A situação é uma situação triste. Nós olhamos os ensinamentos do iluminismo, nós observamos os ensinamentos da ordem maçônica, das sociedades secretas, e nós vimos que Lúcifer é o Deus deles. São eles que dizem isso. E então, o que devemos fazer? Sair dela, povo meu, para que não participeis de seus pecados. Eu creio que nós estamos no limiar da história. Eu acredito que os eventos finais estão se desdobrando. E eu creio que nós não precisamos ter medo, porque Deus disse que Ele lhes daria a oportunidade para que eles se revelassem. A apostasia final contra Deus vai terminar na maior vitória que o universo já testemunhou.
e logo o reino da glória começará. Bem, se você pensa que nós estamos falando de um futuro distante, eu tenho uma notícia para você. Está às portas. Jesus está voltando. Obrigado.